nós verificamos que no primeiro semestre, que eles apresentam lá sobre os pilares da indústria 4.0, é dentro de uma disciplina de português, de interpretação de texto, e é primeiro semestre. Então, os alunos, eles apresentam fantástico. O PowerPoint está lindo, maravilhoso, o planejamento do PowerPoint está fantástico, a maneira que eles falam de comunicação está fantástica, porque a professora é de comunicação e expressão, só que não teve nenhum professor, né, que analisou o conteúdo técnico daquele material. Tá. Então, eu percebi assim, opa, tem o organizador do evento, os alunos estão todos empenhados, só que está faltando um orientador técnico aqui. Né? Então, você encontra apresentações com um nível assim de detalhes muito ricos, e logo em seguida vem um que desmancha tudo que o outro construiu, né? Porque fala bem, a apresentação está boa, só que o conteúdo, né, colocou-se vários assuntos e não falou muito bem da técnica. E aí o que nós percebemos também, né, que a empolgação dos alunos, principalmente do primeiro semestre, por ser calouros e falarem e tudo mais no público, no evento, então é fantástica, show. Querem, né? Tem toda aquela ansiedade, né? E aí os alunos do quarto, quinto, sexto semestre ficam bravos por causa dos alunos do primeiro semestre ter apresentado. Viu? Como eles vão apresentar sobre Big Data, sendo que eles estão no primeiro semestre? Isso teria que ser nós. E aí, né, começa um julgamento e tudo mais. Eu falei, legal, show, é por aí mesmo. Então, significa que o seu nível de competência, tá certo? Está muito além do que o primeiro semestre. Você já está analisando, avaliando o que o rapaz vai... Né? E tudo isso eu estou redigindo aqui, montando algo, né, para que a gente consiga explanar, né, como que está sendo esses eventos e tudo mais. Né? Então, em cada ambiente, né, aí até lá nos ambientes mesmo, né, tá bom, por que eu chamo de sala de aula, por que eu chamo de oficina, né? E aí o que eu observo, Piva? Ângelo, o que eu observo? Nós temos uma oficina mecânica. Muito bem. Se faz lá nessa oficina mecânica, eu acho que tem recurso, tem CNC, tem todos os recursos lá para fazer a peça que quiser. Muito bem. E aí, de repente, me surgem assim, falam, olha, vocês não têm Fab Lab. Eu falo assim, eu não tenho Fab Lab, mas eu tenho Indústria Lab. O aluno está fazendo, o Fab Lab ele vai fazer ali algo, né, com madeira, com resina, com isso tudo mais lá, para ter a ideia. Mas aqui eu faço o real. Né? Então, ou seja, ficou na mente das pessoas, né, desde lá de 1969, acho que foi fundado a Fatec Sorocaba, né, que aquilo é oficina. É oficina. Na FEPASE isso era oficina. Né? Então, a ideia de transformar isso e colocar uma placa gigante lá, isso daqui é um ambiente de aprendizagem ao invés de oficina, né? Vai mudar todo esse conceito, né? Porque eu falo assim, turma, pera lá, o Fab Lab, você vai pegar lá uma madeira, Ah, tudo bem, você tem lá um corte a laser e tudo mais, tá bom. É um corte a laser que tem lá, mas você põe uma madeira de uma espessura, tá certo? De 2 milímetros, 3 milímetros para cortar. Aqui você tem uma fresadora, aqui você tem... Né? Ou seja, transformar isso na mente das pessoas, né? Que, olha, eu não preciso de um Fab Lab, sendo que eu tenho um Indústria Lab aqui. Mas é muito comum. O que acontece, né? O pessoal entra, vê as máquinas antigas, vê as máquinas mais novas e tudo mais, né? E, de repente, deprecia um pouco o ambiente. Né? Fala, olha, vocês não estão tecnologicamente assim tão avançados, né? Mas veja, eu tenho toda a estrutura, tenho CNC, tem tudo. Né? Mas por causa daquelas máquinas antigas, dá aquela visão, né, de um ambiente, né, ultrapassado. Pois bem. Aí, acho que faz o quê? 10 anos, mais ou menos. O orientador meu de mestrado lá da Unicamp veio fazer uma visita, o Olívio Novasque veio fazer uma visita
no ambiente. A hora que ele entrou, ele olhou assim embaixo de uma bancada, um equipamento, que olha, desde que eu entrei lá, ele está lá, né? Nunca ninguém usou aquilo. Ele olhou no equipamento e falou, não acredito que vocês têm isso. Para mim fazer o meu doutorado, eu precisei ir na Alemanha. Na Alemanha eu usei esse dispositivo e vocês têm ele aí. Para analisar força de corte e potência de corte é esse. É o melhor que se tem. Então, de repente, é aquilo, né? Ou seja, não dá valor, vamos dizer, né, para pequenos fatores que a gente tem. Então, a hora que eu estava lendo o livro e verificando todo o tratamento, né, eu falei assim, dava para escrever bem isso, né? O que a gente tem e, de repente, olha, temos o ambiente de aprendizagem, os recursos que nós temos, né? E, de repente, tem uma máscara, assim, só escrito, né? Oficina. Então, remete lá à oficina da FEPASA, lá, tá certo? Em 1965, alguma coisa assim, né? E eu me lembro que teve uma vez que o superintendente do Centro Paulo Souza, né? Ele veio, nessa época eu era coordenador da oficina, e ele chegou e falou assim, ele viu os alunos de um determinado semestre que estavam no torno fazendo um eixo. Estavam fazendo um eixo, os vários diâmetros lá, as várias operações. Aí ele chegou para mim e falou assim, eu não acredito que vocês ainda estão usinando eixinho. Aí eu não estava num bom dia, né? Aí eu respondi para ele, o dia que o seu carro não tiver mais eixinho, a gente para de ensinar. E ele ficou bravo comigo. Falei assim, tem eixo do seu carro? Ele é usinado, é fabricado? Então os alunos têm que ter esse conhecimento. Simples assim. Muito bem. Passado uns tempos, o meu diretor também não gostou da minha resposta. Né? Falou assim, não, você tem que alterar, tudo mais, tudo bem. Passou um pouco de tempo, foram para a Alemanha. Entraram lá numa instituição de tecnologia, lá a primeira coisa que viram, o que era? Ajustagem e o eixinho. Aí eles vieram, lá também estão ensinando isso. Falei, pessoal, é a base. Aqui eles estão sabendo materiais, aqui eles estão sabendo isso, aqui eles estão sabendo aquilo. Só que, acompanhando o curso, né, de metodologias ativas, observando, falo, tá bom, nós temos toda a metodologia ativa e tudo mais aqui que a gente emprega e tudo mais. Tá bom, mas nós não estamos aplicando isso de alguma maneira e estão chamando lá, tá certo, de um outro nome, né? Ou, de repente, nem faz parte desse plano, né? Eu tenho, lá na oficina, em Sorocaba, vou tirar uma foto, né, para colocar lá nos meus descritivos que eu vou passar para vocês, de uma, bem no meio da oficina, lá na parte de trás, tem uma torre, né, com um braço, e esse braço lá na frente é uma viga em I, tem lá uma carretilha, e essa carretilha, então, corre para tudo quanto é lado, né? E ele consegue levantar uma carga. E qual foi a finalidade? Uma fresadora, o cabeçote era muito pesado, então, para tirar esse cabeçote e colocar numa outra fresadora e tudo mais, tá certo? Foi colocado esse sistema, né, de elevação. Tá bom. Aí eu fiquei olhando para ele, olhando e tal, né? Eu falei assim, bom, não é fabricado isso. Isso daqui foi fabricado aqui internamente. Tá bom, e aí eu fui procurando saber. Aí eles falaram assim, não, isso daí foi feito pela primeira turma que se formou na FATEC. O projeto de formatura que a turma tinha que fazer. Falei assim, bom, se começou em 69, isso foi em 72, 73. Né? Falei, então, naquela época era croquis, né? Ou então era na mão ou na prancheta lá, né? No tecnígrafo e tudo mais. Tá bom. Aí tem um professor lá que era um dos mais antigos, fui procurar lá, já estava aposentado, mas falou, não, foram feitos para os alunos, sim. Você vai encontrar em tal armário lá alguma coisa, tem o projeto dele. E eu achei. Projeto tudo feito à mão, tá certo? Os desenhos e tudo mais. Então, a minha ideia seria o quê? Bom,
em 63 e tudo mais, não era uma metodologia ativa que estavam utilizando lá, né? Com todos os conhecimentos e tudo mais. E hoje, o que a gente faz? Né? Faz no simulador lá, tá certo? No CAD lá e tudo mais, põe a solda e tudo mais e apresenta aquilo e a turma aplaude, né? Oh, que lindo, maravilhoso, né? E não olha, de repente, né, que, olha, nós temos um feito, foi fabricado pelos nossos alunos, né? Então, tem algumas coisas assim que eu fui catalogando, né, observando. Tem uma outra ferramenta mesmo de usinagem, né, que o professor, eu lembro, esse eu fiz, a disciplina. Então, tinha que colocar todas a geometria da cunha cortante, da ferramenta, tudo mais, né? Então, ele fazia com que nós trouxéssemos um isopor, cortasse tudo em isopor, né, nas medidas para apresentar, né? E como meu pai era carpinteiro, né, eu trabalhava com madeira, eu falei, então vamos fazer em madeira. E aí teve vários alunos que gostaram dessa ideia e num sábado, domingo, apareceu os 10 lá em casa, né? E nós fomos lá, risca, tá certo, corta, né? Só que naquela época não era igual hoje, né? Podia ter filmado, podia ter tirado foto disso, tudo mais, né? Mas apresentamos, eu tenho ainda, né? Tá guardadinho ali, né? Qual é o modelo que eu fiz, né? Então, nesse descritivo, eu queria também descrever isso, mostrar como que era, né? Ou seja, temos uma série de maneiras, né, de abordar como antigamente, com os recursos que tinha, né? Os professores tentavam que os alunos realizassem algo, né? E de um certo tempo, daí nós partimos para a era daí da informática e tudo mais, que tudo era por computador e tudo mais, foram deixando isso. E esse professor, na época, ele montou 6 ferramentas. Mesma coisa de um caibro, né? Vamos dizer assim, só que é bem feitinho, com cada uma com um ângulo. E ele entregava para os alunos e os alunos tinham que explicar por que daquele ângulo, por que isso, por que aquilo. Tá bom. Há pouco tempo atrás, eu vi um professor utilizando o mesmo material. Um outro professor, que é mais novo, numa sala de coordenadores, né, numa coordenação, um colegiado, ele disse assim, olha, tem um professor que está dando aula com caibro. Nós estamos com tanta tecnologia, né? Nós temos tanta visualização, tanta simulação, e o cara está na época ainda de 1960, porque ele está com um caibro na mão. Ou seja, né, ele nem conhece que matéria que é dado, o que se mede, o que é, né? E ficou na visão das pessoas, né? Então, eu percebo que aqui na FATEC, né, nós temos muito disso, né? Porque o ambiente é muito antigo e tudo mais, né? Então, traz aquela, né, mensagem, né, que ainda está antigo, isso, está ultrapassado, né? Então eu coletei algumas coisas aqui como um histórico, assim, né, de como que as pessoas enxergam, né? E que o sentido daquilo é totalmente diferente, né? Uhum. Então, cada parte do livro eu estou fazendo isso. Oi. Eu acho ótimo isso. E inclusive, não há dúvida de que todo estudo baseado em projeto, na produção, né, ele aplicava, ainda que sem saber, uma metodologia hoje chamada metodologia ativa. Né? A diferença hoje é que o pessoal gosta de colocar é a tecnologia por conta da facilidade que ela pode representar, mas isso não é obrigatório. Você faz metodologia ativa sem tecnologia de informação e comunicação, principalmente na área industrial. Né? Se você manda fazer um projeto dos seus alunos, né, eles vão fazer o projeto e essa é uma metodologia super, super importante, porque ele vai se apropriar do ferramental metodológico, né, da profissão que ele está querendo se formar. Isso tanto faz no bacharelado, na tecnologia, na licenciatura. Né? O problema que eu acho é que há um complexo de inferioridade latente, né, que fica permeando isso. Então, a pessoa, para suprir esse complexo de inferioridade, muitas vezes ele traveste, né, uma coisa genial
E ele tem que pôr tecnologia, porque senão vai ficar uma coisa ultrapassada. Imagina, isso aí não existe. Em Harvard não é assim que se faz, né? E esse complexo de inferioridade, ele se manifesta, e eu acho que no Paula Souza existe muito, infelizmente, por conta justamente de algumas pessoas, né, acreditarem que, em contrapartida, não se pode, né, é heresia falar em pesquisa. Quando, na verdade, quando você faz um projeto, você está fazendo pesquisa. Sim. Né? E pesquisa de aplicação metodológica, que é o que faz depois o mestrado e o doutorado, que acabaram sendo imprescindíveis no mundo moderno pela falta desse ferramental ser usado a contento durante a graduação. Essa que é a verdade, né? Não é? Quando inaugurou o Mojimirim, era uma época em que a gente estava com bastante verba, e foi uma época, acho que 2011, em que a Festo estava fazendo muita atividade, vendendo muito para o governo do estado e tudo mais, e equipou Mojimirim, que tinha o curso, né, da área de mecânica e tudo mais. Mecatrônica, E né? é isso, depois mecatrônica, mas a ideia era uma coisa voltada realmente para mecânica, eletrônica, essa parte industrial, porque a região está tendo esse desenvolvimento. E o diretor, que eu agora me foge o nome, ele tinha contato com o pessoal da Unicamp. E no primeiro encontro da Semana de Tecnologia, veio um professor da engenharia mecânica, até que era amigo meu e tal. E eu estava lá, e ele entrou. Quando ele entrou, ele falou assim: gente, eu quero fazer um convênio com vocês. Eu vou trazer. O convênio é assim: vocês entram com o laboratório, eu entro com os meus alunos. A gente pega um ônibus em Campinas e vem ter aula aqui. Porque vocês têm condição de dar uma aula muitíssimo melhor do que a minha, em termos de equipamento, em termos de condições que vocês estão. É invejável isso. E aí você fala assim, poxa, foi da engenharia mecânica da Unicamp, que o pessoal fala, vai lá para ver como é que... Vai lá para ver e ver coisa, eventualmente, em alguns aspectos, até mais tecnológicas, mas em outros, menos expressivas que a gente tem. Mas aí tem que ter uma coisa toda mirabolante, com um programa, né, de impressora laser para realizar, e aí, mesmo que seja um protótipo e não uma peça real, é mais chique, né? Tem pessoas assim, nossa, você não usou uma impressora laser? Né? E aí você perde por conta desse... Eu chamo isso de complexo de inferioridade, porque a metodologia baseada em projeto, ela é absolutamente fantástica. E é aí que o aluno... Né, é aí que ele vai se apropriar mesmo do ferramental. E aí ele vai sozinho, tranquilo depois. Né? E aí ele pode aprender a usar um programa. Então, o que você faz? Se você fizer esse levantamento, isso pode ser muito importante para mostrar, né, com o projeto, talvez até fazer um comparativo, né? Pegar essas coisas, esses projetos das turmas iniciais, onde não havia tecnologia de informação e comunicação, e a simulação era uma simulação mental. E transpor isso para o momento atual e mostrar um pouco o que isso representou em termos de produto, né? De aprendizado. Isso pode dar um trabalho belíssimo, porque desmistifica, inclusive, essa coisa. Quer dizer, não precisa ter altas tecnologias para fazer metodologia ativa. Você pode fazer, né, com um joguinho bobinho, mas que o aluno vivenciando aquilo, ele nunca mais vai esquecer. Ao passo que, se você usa um programa que você dá receitinha de bolo para ele pode até realizar, e 2 semanas depois é quase igual a você ficar no blá 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 com ele. Acho que é essa a ideia. Eu vi agora, recentemente, eu até procurei agora há pouco aqui, na minha... Se eu achar, vou mandar para o Piva, talvez ele disponibilize. Agora, a nova pedagogia, né? Porque tem a pedagogia, a andragogia. Como é que chama, Piva? Eu vi o trabalho agora. Acho que é eutagogia. Eu acho que é isso aí.
Isso, exatamente. A instrução é verdadeira, mas mediada. Não é, não é a. Eu falei, bom, isso é autodidata, né? Autodidatismo. É, Não, não é. O autodidata ele vai sozinho e ele vai aprendendo, se apropriando sozinho. A eutagogia ele faz, mas ele tem uma orientação do professor que vai ajudá-lo a. Mas não é o professor que ensina, como na entendi. pedagogia se fala, né, para a criança, Uhum. e aí no EAD ficou na moda uma época, né, falar em andragogia, né, Piva? Que era a pedagogia para adulto, né? Do Andros de adulto e meio machista ainda por cima, porque Andro é masculino, né? Certo. Enfim, mas agora tem. Hã? Condução. Tá? Então, não deixa de ser, esse tipo de projeto, por exemplo, não deixa de ser uma aplicação absolutamente fantástica, né? Dessa eutagogia, porque na hora de fazer o projeto, o aluno vai ter que aprender e o professor pode. Esse trabalho meu, o professor tem um papel mais importante do que aquele que você está lendo aí, no sentido de orientar e até direcionar os conteúdos a serem vistos, né? Mas isso fica a cargo do aluno fazer todo o processo, e não o professor. O professor está lá só para. Tá. Uhum. Tá. E eu vou ter, de qualquer forma, um itinerário formativo que vai me ajudar a obter, no final, um certificado ou um diploma de uma coerência, né, instrucional que eu consegui determinar. Não é atirar para todo lado. Sim. Que seria uma possibilidade também. Deixa atirar para todo lado e em alguma hora certa, né, alguma coisa voando, ela cai. Né? A gente vê o que é. Tá certo. As pessoas vão dando nomes novos, né? Não a Sim. coisas velhas obrigatoriamente, mas eu acho que é importante a gente não perder esse fundamento, né, que a gente tinha. E esse negócio é muito importante para os alunos. Em 96, eu era coordenador na biologia e a gente bolou com os alunos um, chama até hoje CAEB, Congresso Aberto aos Estudantes de Biologia. E a ideia era, eles vão promover um evento, eles vão apresentar os trabalhos que eles fazem nas disciplinas de iniciação, que na época era de estágio, que a gente chamava, eles vão convidar as pessoas e os temas que eles julgam importantes e tudo mais, enfim. E tinha uma comissão organizadora e foi o primeiro. Ficou bienal. E agora, em 2021, teve um tempo que começou anual e depois passou a ser bienal para dar tempo de fazer. Eu sei que está no 15º congresso aberto e aí me convidaram para participar. Aliás, minto. É 15º, mas é em 22 já, porque é dia 10 de janeiro. Então acho que não teve. Eu não lembro direito isso, preciso pegar as coisas para ver. E o Congresso cresceu de uma tal maneira que hoje
ele é um evento, né, promovido pelos alunos, que vem alunos de cursos de biologia do país inteiro, tem 900 mil pessoas, e já veio até palestrante externo, inglês, tal, para fazer a apresentação em temas mais específicos e tal. Agora eles vão fazer, me convidaram para participar de uma mesa. Eu vou estar na Espanha. Aí hoje eu mandei a resposta assim, gente, é tão honroso para mim lembrar que 30 anos atrás, praticamente, né, deveria ser 30, em 96, a gente ajudou a fazer, a criar a concepção do primeiro com os alunos, né? Eu lembrei o nome da primeira aluna que foi a chefe da organização, que eu participei de uma mesa, obviamente, né? Porque tinha, né, que participar. E aí falei, ó, só que eu vou estar, dia 10 de janeiro, eu vou estar em Sevilha. Então, vai ser online, né? Então eu falei, se vocês quiserem arriscar, eu posso deixar uma coisa preparada, né, num MP4, alguma coisa, e aí é uma mesa redonda. De lá eu tento entrar. Se falhar, vocês colocam a minha fala, aí com um tempo parecido com aquele que eu vou ter, e explica que eu não consegui entrar e tudo mais. Eu não sei que condição que eu vou encontrar lá, né? Eu não vou para uma universidade, eu vou estar de férias. Vai depender um pouco do, né? E é em Sevilha, não é em Madrid, não conheço, né? Nunca fui para Sevilha. Então estou entusiasmado aqui já, Viva, voltar à civilização um mês por ano. Show, maravilha. Mais. Excelente. Estou muito querendo. Eu não conheço aquele sul da Espanha, a Galícia ali, né? Sevilha, Granada, Málaga. Não conheço nada disso. E toda aquela Costa Brava, né? E vai ser em janeiro, quer dizer, frio, não tem problema. Mas eu quero fazer. Barcelona eu conheço, Madrid e Toledo. Só. Ah, não. Lá em cima eu conheço também o San Sebastián, Bilbao, aquela parte do Santiago de Compostela, né? Então agora eu vou pegar essa parte que está faltando. Bom, né? Pensar nas férias. Show, muito Chega bom. de neto. Então, a Espanha, quando ela soube que eu ia viajar essa semana, eles suspenderam a restrição de quarentena para o brasileiro. Olha só que show, né? Então, tanto imunizado com as 2 doses, né? Você, ou fazendo o teste PCR 48 horas antes. Mas é uma das 2 condições. Então, antes tinha que ficar 14 dias de quarentena, agora eles suspenderam, né? E eu estou já imunizado, está só traduzindo, né? Tem que. Já tomei a segunda, opa. E 3 meses depois, foi agora foi em abril, maio, junho, julho. Maio, junho, julho. Dia 21 de julho. Não, dia 14 de julho, dia da Revolução Francesa. Foi que eu tomei, já faz um mês. Já estou quase precisando de terceira dose. Tá vindo aí. Tem jeito. Faz parte. Então, todo esse histórico, não para dizer que eu ia para a Espanha, mas para dizer que como é importante você incentivar uma coisa para os alunos, para eles fazerem por si mesmos, né? E mesmo o nosso aluno, que é muito mais imaturo, no sentido do que vocês têm, né? Que chegam já mais com mais idade e tudo mais, né? Então, dá para trabalhar muito mais essa parte da responsabilidade mesmo deles, né? Em traçar o próprio itinerário e fazer, e desmistificar um pouco essa coisa da tecnologia acima de qualquer coisa, a tecnologia como fim, quando a tecnologia é um meio. E, às vezes, né, tem coisas que não precisam de uma tecnologia tão sofisticada, né, e outras vezes precisa. Então, vamos saber usar, mas vamos saber também. Eu fico vendo, as pessoas não sabem mais
calcular nada, né? Ah, mas será que é importante? Eu não sei se é importante. Será que para o cérebro não é importante? Para as sinapses não é importante? Saber raiz quadrada, fazer conta de cabeça. Ah, põe na calculadora, né? Mas você não sabe o que é um triângulo, uma bissetriz, um ângulo agudo. Pô, peraí. E eu sou biólogo, eu não sou matemático, nem. Essas coisas, meu Deus, eu aprendi com o pé nas costas, né? A fazer corte de peça, né? Fazer as três vistas, depois fazer perspectiva, tudo com compasso, com régua. Hoje em dia o pessoal põe nesses programas aí de arquitetura e fazem miséria, né? E você pergunta, mas eu queria uma sala quadrada. Ou assim, eu queria um dos ambientes um triângulo equilátero. Acabou. Se não tiver lá no menu triângulo equilátero, o cara já não vai saber fazer. Entendeu? Hoje de manhã, eu tenho uma disciplina de tecnologia mecânica, primeiro semestre, mas a finalidade é de uma abordagem geral, né, dos elementos de máquinas, depois das unidades de medidas, tal. Né? E como está sem professor, então eu que acompanhando esse pessoal. Então já está praticamente um mês aí de aula. Tá bom. Então, na aula passada, na semana passada, o que foi? Volume, né? As dimensões, área, volume, massa. Né? Opa, se eu tenho volume, eu tenho densidade, né? Calcula a massa. E depois a força-peso, né? Força-peso em relação à gravidade, eu tenho a força-peso, tá bom. Expliquei tudo na aula passada, fiz uns exercícios, ainda uso aqui uma latinha, né? E eu, na hora, eu meço aqui, ó, aqui tem um diâmetro, metros dentro. Uma régua mesmo, tá aqui a régua. A altura, muito bem. Qual é o volume? Ah, é a área de 4 pela altura. Muito bem. Calculou o volume? Calculei o volume, tá bom. Se eu for encher de água aqui, quantos ml eu consigo colocar aqui? Ou seja, 1 litro em relação ao volume. Cadê a relação aqui? Né? Entre milímetro volume. Ah, tá bom. cúbico. Coloca lá tudo bonitinho, lá milímetro cúbico e tudo mais. Lá, olha, se eu colocar água aqui, quanto que dá? Tanto, ó, então é tanto, né? Aí eu pego aqui um leite, uma caixinha de leite, trago aqui a caixa, ó, base vezes altura. Vamos verificar se realmente é 1 litro? Quanto realmente cabe aqui, tá certo? Qual a capacidade? Tá bom. Deu 1.018 ml, tá tudo bem? Tudo? Sem problema? Sem problema, tá bom. Chegou hoje. Aí eu fiz assim, turma, vamos projetar. Ok? Primeiro eu quero saber o seguinte, eu tenho uma esfera com um diâmetro de 20 milímetros, material prata. Qual a massa? Se eu pegar essa esfera de 20 milímetros de prata e colocar em cima do balança, quantos gramas vai dar lá? Tá. Pessoal, estava a fórmula lá, tá certo? Todas as fórmulas lá de volume, todas as densidades, verificar prata, vai ter um tempo aí para vocês fazerem. Tá bom. Daqui a pouco fulano, você fez? Fulano? Professor, não estou entendendo nada. Teve um corajoso lá, não estou entendendo nada. Falei, verdade, mas o que você não está entendendo? Será? Ah, não estou entendendo nada. Tá bom, mas olha aqui, a fórmula da esfera é essa. Ó, 4/3 de π ao cubo. É esse π aí, professor. Mas qual é o problema do π? Não, eu não sei o que é o π. Falei assim, aí complicou, né? Aí vai lá explicar tudo pro garoto que era o π. Hã? Mas, professor, não tem na minha calculadora. Eu falei, ó, que tem, hein? Olha, puxei lá, ó, o símbolo é esse. Ah, é mesmo, e não é que tem mesmo? Aperta aí, vai aparecer 3, 14, 15, 16 aí. Ô, professor sabe mesmo, né? Rapaz, assim, desse jeito, eu fiquei abismado, entendeu? Isso aí. Tá bom. Depois que eu fiz tudo, terminou a aula, ele falou, professor, o senhor ainda tá aí? Tô. Eu não consegui entender. O que você não conseguia entender? Eu não sei transformar metros cúbicos para milímetro. Falei, mas espera aí. Metro cúbico é uma unidade de volume, tá certo?
Metro cúbico. Agora, milímetro é milímetro, um comprimentozinho só. É metros cúbicos para milímetro cúbico? Não, professor, é metro cúbico para milímetro. Ixi, tá. Que bom que você não sabe. Se você descobrir, me ensina. Aí o que você percebe? Que entra uma turma agora que não fez prova de vestibular, que só foi avaliado lá com 2 notas lá, tá certo? E assim, totalmente, sabe? Totalmente. Aí eu cheguei, foi um pouquinho pior, né? Falei assim, vamos cutucar um pouquinho mais. Olha, vamos fazer um recipiente para nós depositarmos arroz cru. Então, esse recipiente, ele tem o formato de um prisma retangular. Beleza? Certo? E nós vamos depositar 2 quilos de arroz aí. É 2 quilos de arroz, que é a mesma coisa que você trabalhar lá na Tapuera e mandar assim, ó, faz um pote aí, tá certo? Para você colocar aí dentro, tá certo? 2 quilos de arroz cru. Me fala para mim quais são as dimensões desse pote. Cada um de vocês aí vai verificar quanto vai ser a base. Não sai. Aí você chega, viu? Pera lá. Então vamos lá. Agora nós estamos do final para o começo. É 2 quilos, tá certo? É a massa. Né? Se eu tenho a densidade, eu vou calcular o volume. Mas eu não sei a densidade, professor. Eu falei, pesquisa? Por que você não tem o celular e o computador aí? Pesquisa? Vai lá verificar qual é a densidade do arroz, né? Quantos gramas por centímetro cúbico lá, tá certo? Tá bom. Conclusão. Unidade. Parou. Entendeu? Então, metro, decímetro, centímetro. Então, o que está acontecendo? Evolui tecnologicamente grande, porque você põe lá, você faz a simulação, coloca as dimensões, já aparece qual é o resultado, tudo mais. Aprendem a fazer, aprendem a calcular, mas a simular, a raciocinar o que é aquele resultado em relação a si, entendeu? Então, nós estamos tendo que voltar, de repente, né? A chegar lá, viu? O que é um palmo, né? Mede um palmo, mede o dedão aí para tentar analisar as medidas e tal. Hoje piorou, tá? Mas eu não quero... Eu sempre dei aula de microscopia, né? E para primeiro semestre, primeiro ano, e a biologia da Unicamp tinha 40, 50 candidatos por vaga. Então, quer dizer, era o pessoal... Sim. Bom, a transformação de micrômetro para nanômetro, que é a faixa onde a gente usa célula, organela, tudo mais, era um sufoco. Eu tive que fazer, no segundo ano que eu dei aula, em 1982, eu fiz uma escadinha numa transparência, peguei o retroprojetor e pus lá metro, assim, cada degrauzinho que você desce, você multiplica por 10. Cada degrauzinho que você sobe, você divide por 10. Então, vamos lá. Metro, decímetro, então, decímetro tem, 1 metro tem 10 decímetros. Quantos centímetros? 100. Quantos milímetros? 1000. Aí, assim, não tem nome. É décimo de milímetro, centésimo de milímetro, micrômetro. Mesma lógica. Aí, décimo de micrômetro, nanômetro. Nano, 10 a menos 9. Micro, 10 a menos 6. Mili, 10 a menos 3. Isso vale para litros, tá? Ok? Perfeito. Aí você dá o poder de resolução da lente para eles calcularem. Quer dizer, como que eu consigo distinguir 2 pontos aí nessa lente? Tem uma abertura numérica, tanto, enfim, algum problema mais ligado à ótica física. O cara chega, se você dá o comprimento de onda em nanômetro e pede quantos micrômetros você precisa, não saía não por conta da aplicação da fórmula, mas por conta de usar errado a unidade. E você chega em um resultado absurdo, né? E aí você fala para o aluno, gente, veja, como você não transformou, olha que resultado mais incoerente. Você está vendo uma célula, e se a sala tiver o tamanho que você chegou, você conseguiria enxergar olho nu. Mas a conta, né, professor? Então, a conta, na calculadora não erra a conta mais, mas erra a unidade. E eu falava, e falo até hoje,
assim, algumas áreas, o importante é o raciocínio, sim, mas a conta também conta. Porque se você calcula o soro 0,9% um soro fisiológico, e você erra na vírgula e dá 9%, você desidrata o cara, você mata o cara. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu lamento. Aí você explica para a família que você raciocinou certo. Né? Você explica para a empresa que a planta morreu esturricada porque você errou só na vírgula. Eu raciocinei certinho. Então tem coisa que, entendeu? Então, a hora que eles começam a perceber isso, eles começam a amadurecer, começam a e perceber isso, quer dizer, quer usar calculadora? Claro que usa, mas não adianta só ter a tecnologia, porque a tecnologia é meio. Se você não souber o que fazer, você pode ter um equipamento super sofisticado, não vai dar merda. Sim, pode ter a metodologia que tiver, né? Não tem como. Não importa. Então, é isso que a gente tem que, eu acho, sempre cultivar nas pessoas, para não endeusar. Eu brincava muito na Univesp por isso também, né? Quer dizer, o setor de TI não tem que dirigir o setor acadêmico, é o contrário. Então, eu tenho que dizer o que eu quero, e vocês... É o SIGA do Paulo Souza. Eu falava para o Douglas, né? Douglas, eu determino o que eu quero. Aí, se o programa não tem competência para fazer, é um programa tecnológico. Não vou nem me meter. Mas a regra, quem faz sou eu, e não assim. Não, aqui não pode ter essa regra, porque o programa não. O programa está errado. Exatamente. A gente muda de programa. Né? A ideia é fazer isso. Então, você tem que traduzir. Ele, quando o senhor fala em coisa... Eu brincava muito com ele, tem que ser automático isso. Né? Toda vez que o senhor usa a palavra automático, eu tremo na base. Tá certo. Mas é isso, né? É isso. Gente, o papo está muito bom. Certo, tá certo. Gente, um abraço. Prazer Grande abraço para vocês. Até mais. Você também. Tchau, tchau. Tchau, Piva. Até. Tchau, tchau.